Mais uma informação aqui: alguns profissionais da saúde apresentaram uma representação criminal neste domingo ao Tribunal Penal Internacional, denunciando, na visão deles, a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia do novo coronavírus. A representação criminal é endereçada à procuradora-chefe da Corte, Fatou Bensouda, e foi protocolada por uma coalizão sindical de trabalhadores da saúde. O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito. Procurada, a Advocacia Geral da União diz que só irá se manifestar após uma intimação. No documento, os profissionais afirmam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de falhas graves e mortais na condução da pandemia de Covid-19. Vou ler um trecho aqui da ação para vocês. A materialidade dos crimes cometidos está devidamente confirmada, vez que se denota do exposto que as ações e omissões do senhor presidente da República afetam de forma grave a saúde física e mental da população, colocando-a à situação de risco a um vírus de alta letalidade e com capacidade de disseminação incontrolada, com risco de morte ou sequelas irreversíveis. Esse comportamento irresponsável e afrontoso às orientações das autoridades internacionais de saúde, com a exposição de milhões de pessoas, é crime contra a humanidade. Um trecho aí do documento apresentado por esse sindicato ao Tribunal Penal Internacional. Augusto, o que é que você achou dessa movimentação, desse pedido aí apresentado? É uma queixa, na verdade, apresentada ao Tribunal de Haia. Augusto? Coisa de cretino. Vamos colocar os pingos nos is. Eu tenho circulado aqui por São Paulo, eu estou vendo os efeitos do jornalismo de necrotério, né, que foi feito, que é praticado desde o começo da pandemia. Os lugares já autorizados a funcionar com todas as... Que tomaram todas as providências, as cautelas, adotaram as cautelas sanitárias necessárias, fizeram tudo certinho, eles estão sem clientes porque as pessoas têm medo do que os jornais disseram. Está tudo funcionando, tudo aberto. Não há clientes, não há fregueses, porque eles continuam achando que o vírus chinês está perseguindo quem não tomou as providências sugeridas, quem não adotou o lockdown defendido pelos jornais e por emissoras de TV. Então, olha o absurdo, a retomada vai ser muito mais lenta da economia, porque, embora autorizada até pelo jornalismo de velório, não há cliente, eles têm medo, eles vão ter que ler em alguns desses jornais, olha, não é bem assim e tal, para recuperar a confiança no que as próprias autoridades agora recomendam. É isso que eles conseguiram. Então, os autores desse pedido, desse documento, são apenas uns imbecis. Ana Paula. Vitor, a hipocrisia nessa pandemia é absolutamente irreal, surreal. Primeiro que quem critica tudo não critica nada, né? Se tudo é genocídio, nada é genocídio. Se todo mundo é nazista, ninguém é nazista. É exatamente assim que o mal consegue se esconder dentro da sociedade. E sinceramente, Vitor, o que afeta a nossa saúde mental é essa hipocrisia, essa palhaçada de entidades como essa, por exemplo, que não só no Brasil, mas aqui também nos Estados Unidos, aqui nós temos visto esses protestos desse movimento marxista, Black Lives Matter, e quando eu falo marxista, eles se denominam marxistas, é só olhar no site deles. Esta semana, 2 dias, 2.000 pessoas em Portland, dançando com música e como se nada tivesse acontecendo, e eu não vejo ninguém denunciar esse tipo de movimento à Corte de Haia, à ONU ou à OMS. Então, essa pandemia, Vitor, colocou máscaras, literalmente, né, nas faces de todo mundo, mas muita máscara está caindo. E é bom que essa hipocrisia seja muito exposta
porque esse tipo de comportamento precisa ser exposto para que a maioria silenciosa, que tem um mínimo de bom senso, passe a falar, passe a ter voz e passe a quebrar a espiral do silêncio e colocar a sua voz contra essa hipocrisia. Você, Fiuza? Eu acho que então está faltando gente nesse banco dos réus, Vitor. Se o negócio é patrulhar, nós estamos, olha, atenção, gente. Nós estamos entrando nos últimos 4 meses, no mundo todo, onde quer que você esteja, num estado mental, num estado cultural muito perigoso, né? As pessoas se entrincheiraram, as pessoas passaram a acreditar numa experiência de segregação sem nenhuma base científica, né? Uma hipótese, poderia ser uma hipótese, não comprovada, né? O percurso da epidemia é um percurso que não tem uma literatura já mostrando o que deu certo, o que não deu certo. Ao contrário, tem todo o atestado da própria Organização Mundial da Saúde sobre o percurso do contágio dentro dos domicílios, né? O que afronta a tese do lockdown, né? Do lockdown horizontal como uma garantia de vida. E as pessoas dentro dessas trincheiras, de uma maneira geral, e todo mundo que está ouvindo aqui os pingos e assistindo sabe do que eu estou falando, porque são pessoas próximas, estão buscando uma ação beligerante, às vezes contra amigos, contra familiares. Se for para falar de um remédio, se for para falar de uma postura, se for para falar de máscara, é uma situação muito neurótica que a humanidade está entrando e ela tem que ter cuidado. Então acontecem ações como essa ação na Corte de Haia, que é uma pantomima, né, que não vai acontecer nada a partir daí. Mas então eu acho que está faltando gente, Vitor, nesse banco dos réus, porque os proponentes do lockdown, os fanáticos do lockdown, vão ter que sentar lá também. Acabamos de comentar, está atestado que o garrote, a asfixia social, está matando de fome pelo mundo todo. Já tem esse número. Nos Estados Unidos, várias instituições acadêmicas nos Estados Unidos já tinham feito também essa estimativa de asfixia social e de represamento de doenças. Acidentes vasculares cerebrais não atendidos a tempo, problemas de infarto também crescentes por falta de possibilidade de acorrer ao socorro, suicídio. Bom, os proponentes do lockdown vão ter que fazer companhia aí a quem propôs aí algum tipo de circulação nesse banco dos réus, né? A gente agora, na verdade, eu estou fazendo uma alegoria, porque não é isso que a gente deve procurar. A gente não deve procurar nesse momento recriminação contra recriminação. O mundo está desafiado para superar uma situação trágica pela questão sanitária e pela resposta a essa questão sanitária, errática. No dia de hoje, a OMS emitiu 2 press releases antagônicos entre si, né? O seu Mike Ryan afirmou que é o momento de voltar ao trabalho, que as sociedades precisam retomar as viagens, abrir suas fronteiras e voltar à vida. E o seu Tedros Adhanom afirmou que o relaxamento do isolamento é responsável por um repique, por um aumento dos casos de coronavírus no mundo. Eles são loucos, eles são desvairados, eles são absolutamente irresponsáveis. Essa é a referência nesse pedido aí, a Corte de Haia. Diretrizes científicas que teriam sido contrariadas são essas. Vocês expliquem, por favor, o dia de hoje. Se você vê os 2 press releases da OMS hoje, você não sabe se vai para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. É muito grave, Vitor, o que está se passando no mundo, o que está se passando no senso comum. Não podemos continuar nesse nível de leviandade fantasiada de ética. É preciso isolar os vulneráveis, é preciso proteger os grupos de risco e é preciso fazer as sociedades funcionarem.
senão o tombo lá na frente, que já está feio, vai ficar pior ainda.